que é de possibilidade, e aí você me corrige, ô Rodrigo, possibilidade ou probabilidade do Palmeiras anunciar John Arias nas próximas horas, quem sabe no próximo dia? Bom dia, Fragosito, bora falar de futebol. Bom dia, bora falar de futebol, bora falar de mercado da bola, né? Realmente, o Palmeiras vem se movimentando nessa semana. Um abraço para você, Tainá, Renato, VS, Capita. Começando por John Arias, como você bem disse, Tainá, não é uma negociação que começou agora, é uma negociação que já se arrasta desde o fim do ano passado. O Palmeiras, inclusive, já demonstrou interesse no John Arias quando ele jogava no Fluminense. A presidente Leila Pereira ligou pessoalmente para o Mário Bittencourt para entender se haveria a possibilidade de uma negociação e ouviu um sonoro não em relação ao negócio com o clube brasileiro. Mas aí não depende mais do Fluminense. E o Palmeiras seguiu monitorando o John Arias, o Palmeiras seguiu conversando com o staff do John Arias. Até dezembro, o Palmeiras ouvia do staff do John Arias: não está nos planos um retorno ao Brasil. Não adianta nem conversar conosco, nem conversar com o Wolverhampton nesse momento. E o cenário mudou. O cenário mudou. Na conversa que aconteceu em meados de dezembro, o Wolverhampton vinha mal na Premier League, é verdade, mas ainda havia expectativa de, quem sabe, uma reviravolta na temporada. Dezembro foi passando, janeiro caminhou e o que aconteceu? O Wolverhampton está rebaixado. O Wolverhampton tem 8 pontos na Premier League contra 26 do primeiro fora da zona de rebaixamento, que é o Nottingham Forest. E a partir daí, o cenário muda. Depois de algumas consultas, e aí, vai continuar no Wolverhampton? Olha, a gente vai escutar propostas a partir de agora. E o Palmeiras conversou com o staff do John Arias, alinhou expectativas e passou a conversar também com a diretoria do Wolverhampton. Sabedor da cláusula no contrato do jogador com o clube inglês, envolvendo um aviso e uma notificação oficial ao Fluminense em caso de aceite de uma proposta. O Palmeiras escutou o que o Wolverhampton queria, foi conversando, como o próprio Anderson Barros disse em entrevista exclusiva para a TNT Sports, operações difíceis estão sendo trabalhadas com perfis específicos de jogadores que vão melhorar significativamente o time titular do Palmeiras. A gente escutou isso da boca do Anderson Barros de maneira exclusiva antes do Choque Rei na nossa transmissão. E o que acontece agora é exatamente isso. Começando pelo John Arias, Palmeiras formalizou a proposta no domingo e, portanto, hoje é o último dia para o Fluminense dar ao Wolverhampton uma posição em relação a cobrir os valores ou não. E o aceite dessa proposta, inclusive, crédito a quem merece, é de Aline Nastari. Eu trouxe aí a questão de que o Palmeiras havia conseguido chegar nos valores que o Wolverhampton provavelmente aceitaria, e o sim do Wolverhampton, a Aline Nastari, conseguiu lá do lado dela na apuração. E eu bati um papo com ela ontem, inclusive, sobre sensação em relação ao Fluminense, né? E com as pessoas com quem ela conversou, de fato, até o momento, o Fluminense estava pensando em uma maneira de agir, mas não havia chegado numa conclusão positiva até a noite de ontem. Tem até hoje para conseguir uma manobra financeira e tentar trazer o Arias para o Brasil, ou simplesmente avisar ao Wolverhampton de que não será possível cobrir a proposta do Palmeiras de 25 milhões de euros. Lembrando, o Fluminense vendeu John Arias por 17 fixos, mais 5 em metas. Então, o John Arias foi vendido por 22 milhões de euros, podemos assim dizer, em uma conta de padaria, e deve voltar ao Brasil por um valor ainda maior, 25 milhões de euros. A gente até... provavelmente, rapidinho, provavelmente, né, Fragoso? A gente não sabe as metas, mas a gente... Não bateu. Não sei se bateu, A gente pressupõe... Então, com ele tendo menos minutos do que talvez esperado, com o número de gols, assistência, a gente pressupõe que as metas não foram batidas, né? Então o Fluminense recebeu de fato 17. daqui a pouco a gente vai até trazer... Ele tem 2 gols e uma assistência. E sem contar que desses 17 tinha uma parte que era do Patriotas lá, que é o clube colombiano, que o Fluminense até conseguiu diminuir, conseguiu pagar menos do que deveria no sentido de que o clube abriu mão de... O clube colombiano abriu mão, então... Na real é isso daí. Na real, o Fluminense recebeu menos de 17. Tá recebendo 25. Recebeu menos, ficou para ele, ficou no caixa dele menos de 17. A gente vai daqui a pouco trazer... Bom que o Fragoso já tenha falado no nome da Aline, daqui a pouco a gente traz a Aline para trazer esse lado do Fluminense, e aí acho que a gente consegue ter essas noções mais específicas também, porque o Rodrigo fala aí de uma
Teria que ser uma ginástica financeira, não é nem tentar ajeitar as coisinhas. Teria que ser uma loucura financeira, eu acho, até por parte do Fluminense. E a Aline acho que vai conseguir nos trazer um pouco melhor da parte do Fluminense, né? Do que seria contratar o John Arias ou não, que é o clube que poderia fazer isso, porque tem a prioridade aí por contrato. E aí você falou em alguns números dele. Bota números aí, ô Producinho, aí, ó. Que tem o Arias no Wolverhampton, 26 jogos, 2 gols, 1 assistência. E aí os números do Fluminense, 169 jogos, 47 gols e 55 assistências. Então ali a gente está falando de mais de 100 participações diretas em gol. Ou uma participação direta em menos de 2 jogos, né? Porque 169 jogos e praticamente 100 participações ou com gol ou com assistência no Fluminense. De fato, os números do Fluminense são bem melhores do que no Wolverhampton. E aí acho que a gente pode tentar chegar à conclusão aqui do porquê. Enfim, se passa muito pelo Arias, se passa pouco pelo Arias e mais pelo clube. Se passa por uma adaptação também, né? Porque, enfim, é outro nível de futebol. Futebol não se joga sozinho, né? Então, não, eu acho que esse negócio ele tem várias camadas. Primeiro que independente de grana, se o Palmeiras conseguir trazer o John Arias, é um jogador que eleva o patamar do elenco. Acho que é um jogador que joga o elenco para cima, que dá mais profundidade. O Palmeiras está contratando o Arias do Fluminense, ponto. Isso, e a gente sabe que ele é um bom jogador, é um cara que conhece o futebol brasileiro, é um cara que em termos de características também acrescenta muito pro elenco do Palmeiras, que é um time que está tendo dificuldade, né, para criar, para propor. A questão dos valores, é muito difícil pontuar. Eu não acho que ele se valorizou em 6 meses. Não faz nem sentido, Não né? faz Olhando sentido aqui porque os números. Mas, E os jogos, eu acho também. A questão é a seguinte, os europeus também estão olhando para o mercado brasileiro, e principalmente para o Palmeiras, que é um clube organizado, e estão enfiando a faca. Tá muito claro que já não... Você quer o jogador? Então você vem e paga. Eu acho muita grana para um jogador de 28 anos. Acho, beleza. Mas em termos de qualidade, e assim, os negócios têm sido mais caro mesmo, para você trazer jogador de qualidade. De verdade, entre 25 dele e 12 do Facundo, pô, é melhor trazer o Arias, entendeu? Então acho que o Palmeiras errou muito em jogadores de um valor um pouco mais baixo, mas que se você juntar dá muito ruim. Agora, em termos futebolísticos, eu acho muito... Eu acho muito negativo o cara bater 6 meses e já voltar, entendeu? É o que você falou, uma liga nova, adaptação. Ele fez um esforço danado para ir para lá. Eu não sei se é o clube que está empurrando ele, se ele quer voltar. Mas acho que passa por uma questão de... Acho que a Aline até pode ter mais detalhe em relação a isso. Mas acho que passa por uma questão de seleção, de Copa. Também, mas sei lá, mano. Porque aí, no caso, ele ficar lá, é o cenário de no ano que vem jogar a segunda divisão. Mas é isso, né? E o Vitor saiu, né? O seu Vitor Pereira saiu fora. Então acho que na cabeça dele o cenário é... Não, acho que... Não saiu, não? Não, saiu. Saiu, né? Pra Que é trazer o cara que trouxe ele. Pode trazer, Fragoso. Que é um ponto que é um ponto que o Renato colocou. Ele colocou o Facundo na conta, né? A gente está falando de um John Arias que pode jogar tanto na ponta direita quanto na ponta esquerda. O Palmeiras gastou 12 milhões no Facundo e 14 milhões no Sousa, que até agora não deu resposta. E se você fizer a conta e juntar aí, a gente está falando basicamente de 2 atletas que não funcionaram até aqui, e eram apostas inegavelmente, diferentemente do John Arias, só que aí tem um ingredientezinho na história, né? O John Arias é um dinheiro investido a fundo perdido, podemos dizer assim. Agora, Facundo e Sousa, o Palmeiras contava que contrataria esses atletas, eles dariam uma resposta rápida em 1 ano, 1 ano e meio, e seriam revendidos, e o Palmeiras veria pelo menos parte desse dinheiro, ou até mais, dependendo do desempenho deles, no seu caixa. O John Arias tem essa mudançazinha na história. É um investimento que é para retorno esportivo exclusivamente. Dificilmente o John Arias vai devolver esse dinheiro ao Palmeiras. Mas acho também que tem um ponto que quando você traz Facundo, Sousa, né? Você tinha, me parece, uma espinha dorsal do Palmeiras. E do Palmeiras vencedor de outras temporadas. Que foi se esfacelando nesta última. Então acho que a partir de agora você passa a precisar trazer jogadores mais prontos para refazer essa espinha dorsal de alguma forma. E aí, quem sabe, esses caras de, sei lá, terceira prateleira,
deem mais resposta. Mas com- eu acho que você com- precisa trazer uns pesados assim pra Sim, e com refazer essa a força espinha desse elenco. dorsal, eu acho que as apostas têm que ser a base. O Palmeiras tem bons jogadores. A fase não é muito boa, fez um jogo, perdeu do Botafogo, tá todo mundo aí esperneando. Mas assim, o Palmeiras tem bons jogadores nessa transição da base profissional. Então você tendo jogadores desse tamanho, você tendo uma espinha dorsal, um isso. time competitivo, eu acho que não é nem o caso de ir buscar. É o caso de apostar Aproveitar. nesses moleques. Pode ser. O Palmeiras... Até porque... Pode falar, Desculpa, Fragoso. vai lá, Pode Caio. ir, pode ir. Não, traz seu comentário, depois eu acrescento. Não, o que eu ia falar é que o Palmeiras fez uma reformulação clara ano passado. Vários dessa temporada dos campeões das primeiras Libertadores, lá da segunda, na verdade. Da primeira só tem o Gomes, da segunda é Piquerez e Gomes. Então é claramente uma reformulação que foi feita aos pouquinhos e acho que uma reformulação mal feita ano passado, porque vários jogadores que chegaram até aqui não entregaram. Então o Palmeiras teve que recalcular um pouquinho a rota. Você tem jogadores como Vitor Roque e Andreas Pereira que chegam e dão resultado por motivos óbvios. Os caras esportivamente estão um nível acima Isso. de Facundo, de Sousa, de Emiliano Martinez, até de Aníbal Moreno, que começou bem e depois acabou caindo de produção. E acho que a do Aníbal é um caso que tá na conta. O cara chega, joga um pouquinho, sai pelo mesmo valor que chegou. Beleza, uma contratação que a longo prazo não deu certo, mas que em certo momento entregou. O Facundo, eu acho que foi um caso dos caras olharem pra dentro e falar, pô, tem da onde tirar mais do Facundo? Não sei, vai chegar uma outra proposta, a gente não pode abrir uma vaga no elenco para, por exemplo, chegar um Arias que é um nível acima e que vai conseguir ser titular desse time e que vai entregar? Porque assim, ano passado, na final da Libertadores, o Abel falou em um time inexperiente, irreverente, uma molecada mais nova. Começa a temporada, você olha pro elenco do Palmeiras, mais da metade de moleque da base, os jogadores de time titular, Vitor Roque, um cara mais novo. Flaco, de certa forma, ainda é um cara mais jovem. O Alan, que está no time titular hoje em dia, é um moleque de 21 anos. Então, o Palmeiras também precisa contratar caras desse perfil, do perfil do Arias, caras que já venceram, e aí o Fragoso pode trazer a informação que é de fato o perfil de contratação que o Palmeiras quer, caras que já venceram no Brasil, caras que foram importantes, e aí assim, o Palmeiras precisa, o mercado sabe que o Palmeiras precisa, o Palmeiras tem dinheiro para gastar, porque se tiver feito esses movimentos com o elenco e não tiver dinheiro para gastar, aí foi um movimento completamente inexplicável e ainda vai trazer um cara para ser titular do seu elenco. Então, acho que não, você pode contestar o valor aqui, ali, mas no final das contas, eu gosto de usar a frase que jogador caro é jogador ruim, né? Jogador que chega aqui, não te entrega nem esportivamente, depois você não consegue vender. O cara bom, ele é mais caro e ainda te entrega, e o Palmeiras tá contratando o cara do Fluminense. Agora, não faz sentido a valorização do Arias. Só dele ter pisado na Inglaterra, ele subiu, sei lá, 8 milhões de euros. Não sei. Mas aí, assim, tem muitas coisas pra gente falar aqui. Primeiro, que eu ia falar, e o Fragoso trouxe como brilhante comentarista, que já o é, apesar de não exercer sempre a função, é uma clara modificação de perfil, né? Marlon Freitas primeiro e agora Arias, né? Ele não está contratando jogador com potencial de revenda. E no meio do ano passado, Andrés Pereira. Sim, no meio do ano passado. Acho que o Andrés talvez mais como oportunidade, né? Mas enfim. Mas o investimento mais barato, né? E mais barato. 10 Porque milhões. o Andrés foi ali o famoso... Foi de verdade o Black Friday de verdade, né? Ele ia pagar 20 em janeiro, pagou 10 no meio do ano. Então, aqui. Mas Marlon Freitas e Arias, claramente é uma mudança de perfil. Ele está trazendo o jogador pronto, que provavelmente não serão revendidos, ou serão revendidos por pouquinho, em troca de trazer um jogador com idade de revenda, mas que o Palmeiras teria que desenvolver, né? Sim. Lógico que o Marlon e o Arias podem melhorar sob o comando do Abel, podem, mas você não precisa desenvolver ele, né? Eles já estão prontos enquanto jogadores. Então, claramente, é uma mudança de perfil. E aí, para você contratar jogador pronto, você paga mais caro. Exato. Né? Se você comprar uma pizza pronta, você paga um preço. Se você comprar só a massa e para rechear na sua casa, você vai pagar muito mais barato. Então isso aí está evidente. O outro ponto não faz sentido esportivo o Arias se valorizar com um detalhe. O Wolverhampton não é burro. Ele sabe que se o Wolverhampton fosse repassar o Arias pro Borussia Dortmund,
Você acha que ele ia cobrar 25 do Borussia Dortmund? Não. Lógico que não. Ele ia falar do Dortmund, pô, tem um jogador aqui, você quer, eu te cobro 10. Ou te deixa Por quê? emprestado. Porque o Borussia Dortmund não vê valor que um clube brasileiro vê. Sim. O Arias para um clube brasileiro é certeza. O Borussia Dortmund vai falar, rapaz, vou apostar num colombiano de 28 anos que nunca jogou aqui. Tá bom, te pago 10. Isso daí é evidente. É isso. Isso é evidente. Ele só tá overhead é uma negociação. ele só tá custando 25 porque é pra cá. Sim. Se fosse pra qualquer outro lugar do mundo, o Arias não custaria 25. É que, na verdade, ele tá custando 25 Quem define o valor é o mercado, pelo né? futebol, pelo que ele jogou no futebol brasileiro. Exatamente. Por isso que pra cá ele vale isso. Então, É isso. exato. Porque aqui... Apesar de que o exemplo que você usou especificamente do Dortmund, a gente até falou isso, eu acho, na época do Mundial lá. Quando teve Fluminense e Dortmund, tudo bem. provavelmente o pode melhor ser. jogador que Eu tenho- tinha em Talvez eu não campo usei- naquele jogo Talvez eu era não o usei o Arias. melhor exemplo do Dortmund, mas beleza. mas Mas qualquer outro se time ele, que não se ele tem- trouxesse Sim, pro entendi. Olympique de Marseille, Aham, se ele aham. trouxesse pro próprio Crystal Palace, seria Sim. outro preço. Eu Por quê? tenho um Porque ponto. pro futebol brasileiro, o Arias vale muito. Não, é a mesma coisa. Então- Exemplo de agora, o Facundo Torres foi um cara que jogou muita bola na MLS, Isso. foi vendido pro Palmeiras por um valor. Se o Palmeiras fosse vender o Facundo Torres pro Cruzeiro, o Cruzeiro não pagaria 10 milhões Não, de não dólares, pagaria. que foi o que o Exatamente. Austin da MLS, onde ele jogou muito, pagou. Sim. Então faz sentido E o porque... Palmeiras tinha pago 14 dele. Então, porque É. dentro do mercado 12, que ele está 12, sendo vendido, 12, dentro do mercado que ele está sendo vendido, ele jogou bem. E no Sim. caso, a gente pode, acho que, usar a mesma lógica, porque o John Arias chegaria como segunda contratação mais cara da história do Palmeiras. A gente poderia usar a mesma lógica para a primeira contratação mais cara do Palmeiras, que é o Vitor Roque. Sim. Que é o Brasil ver o potencial retorno porque financeiro. viu o que ele fez aqui. Porque no fim lá ele Então, deu menos que o resposta Palmeiras do que se pagou quanto no imaginava. Vitor Roque? 27, é isso? Não? 25,5. É. Então, mas pela idade dele, por ser um atacante, Ah, sim, eu acho que o Barcelona sim. conseguiria algo próximo disso lá Ah, não fora. sei. Sim, Acho sim. que conseguiria. Sim. Acho Eu que não sei conseguiria. se isso, Não mas, sei, eu mas- acho Mas que não. mais próximo ali, uns 20, na casa dos 20, eu acho que o Barcelona conseguiria. O caso do Arias, eu acho que não. Mas Porque tem um o Arias ponto- tem uma relevância muito grande pra cá, né? Então, tem- acho que o Palmeiras está certo. O Palmeiras está indo buscar um jogador. Partindo do princípio que o Palmeiras tem o dinheiro, Exato. o Palmeiras tem o dinheiro em caixa. Ou Esse tem, é um ponto importante, Ou tá? tem viabilidade para comprar, né? O Palmeiras não está fazendo loucura para comprar. A gente usou essa temática com o Flamengo Paquetá. O Flamengo tem condição, beleza. Aí se é um bom negócio ou não, é uma demanda. Então não é uma loucura, não é uma engenharia financeira. O Palmeiras não vai passar ninguém para trás para trazer o coisa. Se ele decide que está trazendo um jogador pronto para mudar o patamar do time ou para tentar mudar, eu acho que o Palmeiras está certo. O Palmeiras ele não é uma empresa que tem que ficar distribuindo lucros para os seus acionistas, então tem que... Não, se ele tem o dinheiro em caixa, ele tem que gastar em prol da atividade fim do Palmeiras. Qual é a atividade fim do Palmeiras? ganhar campeonato. Time de futebol. Time de futebol. Então, e aí, por si só, ganha campeonato. Então, acho que o Palmeiras está fazendo algo. É impactante o Arias sair por 17 e voltar por 25, num momento que ele teve desempenho ruim? É. Mas o Palmeiras tendo, eu acho que ele está trazendo um jogador mas para... a questão dos valores, para mim tem um ponto aí. Eu tenho a impressão que o fato deles estarem saindo no meio da temporada europeia aumenta o valor deles. E essa é uma nova realidade que a gente está vivendo pela primeira vez, de começar o ano de verdade pra gente em janeiro. Porque assim, se é o molde da temporada passada, por exemplo, o Palmeiras teria condição de esperar até junho para começar a mexer nisso. Na teoria sim, mas só que quando o Arias estrear, eu diria que o Arias não joga as próximas... Hoje, lógico que ele não vai jogar, ele não joga as próximas duas, então vai acabar dando no mesmo, entendeu? Não. Porque o Campeonato Brasileiro só vai ter jogo agora depois do fim do estadual. Ah, entendi. Entendeu? O brasileiro Entendi. vai jogar tudo bem, agora. mas até a Copa do Mundo é quase metade isso que do eu tô- campeonato. Não, tudo bem, Aí vão ter tudo bem, sido sim. 4 E o que eu rodadas tô falando e é ele o poderá seguinte, jogar, sei lá, as sim, 15 sim. E o que eu tô falando é o anteriores, as seguinte, 15. a Essa janela Copa. deles já fechou. Até a Copa do O Mundo são Wolverhampton 18, deve são tá 18. pedindo Só mais. vai perder, né? Porque ele não consegue nem se mexer no mercado. Sim, sim, Ó, sim. é o seguinte, Palmeiras, eu não vou conseguir repor, por mais que seja o jogador que não A gente esteja falou sobre sendo isso aqui aproveitado. na... Quando foi? A Sei lá, gente- na Na a quarta. gente segunda, falou. na A segunda. gente falou na segunda aqui. Quando fecha a janela lá, passa a ser favorável pra gente. É isso. Nesse caso não foi, É. porque
O Arias é muito valorizado Sim, aqui. mas Mas o um jogador próprio que não é muito Paquetá valorizado... foi também com a janela já fechando. Então, assim, você quer tirar... Porque isso é um negócio que é um pouco diferente. Lá não tem tanta movimentação grande assim em meio de temporada. Normalmente quem faz umas loucuras são os times que estão para cair. Ou Sabe? pra cair ou quem machucou um cara importante que o cara faz um movimento, porque lá não muda muito. Eu tenho a impressão de que se essa conversa fosse em junho, Seria o Palmeiras mais pagaria menos. Até porque ele Entendeu? seria rebaixado, né? Você tá comprando um jogador rebaixado. Exatamente. Oficialmente. Mas aí, Oficialmente. de novo, é a necessidade, né? Mas a do ter time. concorrência ia ser maior também. Quando o time é rebaixado, vem todos os tubarão pra tirar o que... O Wolverhampton Ia já ter está que rebaixado, ver- né, ia gente? ter que Convenhamos. ver. Ah, sim, Ia sim, ter mas que seria ver se oficialmente um cara se o Arias, rebaixado. o que o Arias ia querer, né? Porque isso, por exemplo, não faria sentido, não faria diferença pro Paquetá, porque ele falou, eu só vou pro Flamengo. É Então, isso, poderia chegar quem fosse, que ele falou. Então, no Arias, eu não sei se de repente chega uma proposta esportivamente interessante, se o Arias iria querer. Chegou a do Palmeiras, que é esportivamente interessante, ele tem a não questão tem o de mercado voltar, que né? tem o Paquetá Não, lá. e- O Paquetá e já é outra, experimentado. claro, tudo. Financeiramente, na época que ele saiu do Fluminense, era muito falado que a proposta do Fluminense até para salário era maior do que a do Wolverhampton. Aham, Ele queria, provavelmente ele vai ganhar mais no Palmeiras do que ele tá ganhando lá. Então, financeiramente para ele, vai ser um negócio que vai valer a pena. E esportivamente, ele vai estar brigando por título toda hora, que não seja na Premier League, mas vai ser no futebol brasileiro, num ano de Copa do Mundo, em que ele quer estar jogando, em que ele quer chegar na Copa voando. E pro Palmeiras faz todo sentido trazer um jogador desse tamanho.